Olá, boa noite a todos e todas. Estamos dando início a mais uma live do Movimento Irati 65. Eu sou o professor João Luiz Dremiski, candidato a prefeito pelo PCdoB, para o município de Irati. E hoje nós estaremos aqui discutindo, sobre emprego, renda, economia solidária, propostas, que nós temos no nosso plano de governo para também poder debater aqui, aprofundar um pouco mais esses assuntos, onde teremos também a participação aqui conosco da Sol, candidata a vereadora, pelo Movimento Irati 65, e também da nossa colega Nelson Inês Fabian, que logo, logo vai se apresentar também. Passo a palavra para a Sol, 2 minutinhos, só para fazer uma apresentação inicial. Olá, boa noite a todos e todas, boa noite, João. É um orgulho estar aqui, podendo contribuir com a live hoje. E sou de empreendimento de economia solidária, faço parte de grupos de artesanatos, grupos de feiras e tudo, né? E estamos aqui, junto para poder ajudar e poder contribuir. Beleza, Sol. Seja bem-vinda, então, nas nossas lives. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais, você vai poder contar da sua experiência, com os grupos, de mulheres, redes de economia solidária, artesanato. Pode ficar bem tranquilo, a gente vai ter alguns minutinhos também para conversar. E também está conosco a nossa colega Nelsa, que eu gostaria que se apresentasse, falasse rapidamente aí, 2 minutinhos do seu currículo, e assim a gente vai dando início à nossa live. Então, seja bem-vinda, é uma honra, Nelson, poder contar com a sua presença aqui conosco para aprofundar e sugerir também, experiências que a gente pode propor aí para o município de Irati. Seja bem-vindo. Com você a palavra. Boa noite, João Luiz e Sol, e a todos que estão acompanhando. É uma alegria de estar aqui nesse estado. Eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou militante da economia solidária, represento uma cadeia do algodão que se articula nas 5 regiões do Brasil, desde o plantio do algodão até a confecção da roupa, com várias cooperativas e associações. E faço parte aqui em Porto Alegre da cooperativa da costura, que é a cooperativa Univens. Então, e também faço parte da Unisol, que é uma entidade de representação que se organiza a nível nacional, praticamente em todos os estados do Brasil. E é muito bom, esse debate de falar sobre economia solidária, geração de trabalho e renda, é o nosso dia a dia, então eu espero que seja uma noite bem agradável, de troca de experiência, troca de ideias, e estamos aí, gente. Obrigado, João Luiz, pelo convite. Isso. Oi, não estamos ouvindo aqui, estamos sem som de vocês. Eu não sei se os companheiros estão ouvindo nós aqui.
que é as parcerias público-comunitárias. Essas parcerias, elas tratam, né, de aproveitar as estruturas que a prefeitura tem, né, e também do diálogo que a gente vai fazer com as associações, com as cooperativas e as infraestruturas, né, que estão à disposição, né, desse trabalho que a gente está chamando de parceria público-comunitária, para poder gerar emprego e renda para a nossa população, né, com o compromisso principalmente de desenvolver essas experiências nos bairros mais carentes, que estão sofrendo muito com essa questão do desemprego. E uma das questões das parcerias público-comunitárias é o destaque das frentes de trabalho, né? Essas frentes de trabalho, elas envolvem a possibilidade de cooperativas de prestação de serviço, na própria questão da habitação popular, as obras públicas, a possibilidade de fazer frentes de trabalho para a questão do saneamento básico, a limpeza urbana, a própria pavimentação, né, a sinalização do município, e faz com que a nossa economia circule a partir da intervenção, vamos dizer assim, da prefeitura nessas frentes de trabalho que são tão importantes aí para garantir, nesse período emergencial, né, a renda das famílias que mais precisam aí no nosso município. Então, a gente está chamando de parceria público-comunitária, porque é colocar a prefeitura a serviço também da geração de trabalho e renda, né? Não só na questão das compras da prefeitura, das compras coletivas, mas também das obras e dos serviços, né? Existe a possibilidade de se prestar serviço também para as prefeituras. Tão importante quanto as parcerias públicas comunitárias, a gente tem aqui uma discussão de fazer o microcrédito, né, em parceria com instituições financeiras, ou até com a possibilidade de criação, né, de uma instituição que possa atender, né, através do microcrédito, os empreendedores, os microempreendedores individuais aqui do nosso município e as próprias cooperativas, né? Só lembrando que aqui no município nós temos 2.800 MEIs, que são atuantes aqui no nosso município. Então, se a gente conseguir trabalhar com esses empreendimentos, né, vocês imaginem se trabalhar com 30% desses MEIs gerando um emprego. Nós vamos ter aí, ao longo de 4 anos, 1.000 empregos sendo gerados a partir do apoio que nós vamos ter às MEIs através do microcrédito. E também é muito importante fazer um destaque aqui para a retomada, né, no nosso município, da Casa de Economia Solidária, ou seja, de um departamento até de Economia Solidária que faça com que a lei, né, de Economia Solidária seja aplicada, né, além da infraestrutura, assistência técnica e uma equipe capacitada para fazer com que essas ações que geram sustentabilidade e também coletividade na gestão sejam as bases do fortalecimento das nossas comunidades e dos nossos bairros, as quais a gente já destacou como prioridade, né? E também a questão de renegociação de dívidas, formações e capacitação, e o estímulo, né, a compras coletivas da prefeitura. A prefeitura de Irati hoje compra mais ou menos em torno de 50 milhões de reais através das licitações, né? Então, vocês vejam o potencial que se tem caso direcione parte desse recurso para as compras dentro do nosso município, né? Fazendo com que isso se desenvolva. Então, basicamente é isso. Além de, claro, a gente vai ter uma live para falar de um polo de inovação tecnológica que também vai apoiar a geração de emprego e renda. Antes de eu passar a palavra para a Sol, né, contar um pouquinho da experiência dela de economia solidária aqui no município, eu gostaria de chamar o nosso colega Pedro Ivo, ex-deputado, né, estadual aí pelo PT, candidato a prefeito do município de União da Vitória, nosso vizinho aqui. Então, é uma satisfação tê-lo conosco, Pedro Ivo. E muito importante conhecer as suas propostas, suas experiências. Então, 2 minutinhos para se apresentar, daqui a pouco a gente volta a conversar. Diga lá, Pedro. Boa noite, João. Boa noite a todos os participantes. Boa noite, Nelsa. É um prazer estar aqui com você
nessa discussão toda aí que é extremamente importante, que é criar políticas de geração de emprego e renda. É um grande desafio nesse momento em que as indústrias cada vez empregam menos, né, substituindo aí a mão de obra das pessoas por trabalhos aí que são realizados pela robótica, enfim, pela automação, e diante da situação da economia do nosso país também, principalmente agora no pós-pandemia, que por enquanto, com o auxílio que se tem, há uma bolha aí de desenvolvimento econômico muito superficial nesse momento, mas que para o ano que vem há uma grande preocupação nesse sentido de criar uma política de geração de emprego e renda. Então, fico feliz por esse tema ser discutido aí por você, de participar um pouco com vocês sobre esse assunto. Já estive recentemente uma discussão aí com a Nelsa sobre esse tema também. E fico à disposição aí para que eu possa contribuir de alguma forma, participar com vocês aí e ajudar no debate. Muito obrigado. Só orientando, né, aos ouvintes, o pessoal que está conosco na live também, é importante só, né, vocês, além da minha fala, a Sol vai falar um pouquinho da experiência dela, depois a Nelson e depois o Pedro Ivo, né, também contando um pouco de possibilidades de propostas que a gente, inclusive, pode desenvolver aqui no município de Irati ou em parceria numa rede, né, de experiências aí de economia solidária. Então, eu convido agora a nossa colega Sol, candidata a vereadora pelo PCdoB, Movimento Irati 65, né? Além de você falar do teu número aí, Sol, como candidata, você fala da tua experiência, né, dentro do município de Irati, até na região, no Paraná, com economia solidária. Então, com você a palavra. Obrigada, João. Então, meu nome aqui é Sol, meu número é 6575, e é com muito orgulho, assim, que desde 2012 a gente vem desenvolvendo temas para os empreendimentos, e hoje, com muito orgulho, a gente ainda defende as causas, porque a gente sabe da necessidade que tem nós pequenos, né, que trabalhamos, as mulheres que trabalham, né, com pequenos trabalhos e tudo, e a gente trabalha também com o pessoal da Maceg, que faz a produção, né, de sabão ecológico, e a gente vê a luta, a persistência da mulher desde né, do início até hoje. Essa resistência vem trazendo muitos orgulhos, muito orgulho, muita vitória. Hoje, né, bem unido, bem representado pelas mulheres mesmo, né, com autogestão, o trabalho justo, a divisão né, da despesa delas, é tudo certinho, tudo a gente faz o máximo possível assim para agregar, né, com a sociedade, e a gente vê hoje em dia isso evoluindo. Na crise que aconteceu hoje agora da pandemia, a gente vê que isso tá voltando, e a gente está buscando, e muitas outras pessoas também estão precisando desses espaços, né? E, né, amparado com o departamento, né? Com certeza a gente vai chegar a voltar a tê-lo de novo, né? Para amparar mais ainda, porque a gente sabe que essa necessidade se faz frequente, andando aí pelas nossas passeadas aí com o pessoal aí para conversar, a gente vê a necessidade, vendo grupos de mulheres que têm a força, têm a disposição, têm a vontade, mas não tem, né, esse amparo, né? E a gente sabe que a gente tem né, dentro da prefeitura a lei, a gente tem o departamento, né, e que pode fazer isso. Então, a gente se sente mais seguro, sabendo que isso vai voltar a acontecer, e tem mulheres que precisam desse apoio, precisam dessa oportunidade de juntas, porque a gente vê o trabalho delas juntas, é muito bom, é muito gratificante você ver que está dando resultado. Embora passou todo esse tempo, a resistência ficou, né? Porque existe uma fé, eu digo que é uma fé mesmo, porque a economia solidária é um trabalho que a gente gosta de realizar, né? O trabalho que a gente já faz, né? Dentro da casa, em todos os espaços.
E eu desde o início, busquei muito isso. Independente de qualquer circunstância, a gente defende e a gente se mantém os grupos assim até hoje, é porque eles também acreditam. Né? Quais as experiências de economia solidária aqui em Irati que você conhece? Olha, a Maceg é uma delas, uma das primeiras, né? Que elas já fazem o trabalho, né, de ecologia, né? Que eles recolhem o óleo, a gente recolhe o óleo, a gente, né, faz todo o processo de purificação do óleo para fazer. Passou um tempo até isso, conseguir tudo isso. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, isso, reutilizável, onde é feito o sabão ecologicamente correto, tudo certinho, né? Tem as associações que a gente conseguiu espaços, né? A Associação Iratiense lá no rodoviário conseguiu um espaço, né? Tem um espaço lá de comercialização. As feiras, né? Que a gente tem espaço em feiras para a gente, para o pessoal do artesanato ir lá, né? Vender o seu peixe, vender seu trabalho e, né? Com um pouquinho que entra, né? Para a dona de casa, para as pessoas que precisam. Hoje em dia você vê muitas pessoas saindo do trabalho e se inserindo nesse meio, né? Que é o trabalho, né, de porta a porta, né? Que geralmente a gente faz. E você faz um trabalho também com a rede, né? Isso. Estadual, é isso? Isso. A gente, junto, né, com o pessoal que trabalha com a economia solidária, a gente agora já colocado em rede há um tempo, a gente faz a venda também. A FLD é uma das do pessoal da rede lá de Poá, né? Somaram agora nessa pandemia, né? A compra do produto da Maceg de sabão, que foi, né, feito esse trabalho junto com o pessoal do Curitiba, que passaram essa venda, né, coletiva para todos nós, né? Sim. Oportunidade, né? Que legal. Parabéns pelo teu trabalho, Sol. É muito importante ter aqui o teu testemunho, né, de que a economia solidária é uma forma, né, de aproveitar não só a organização, né, mas a questão da coletividade também, né, da divisão dos frutos aí do trabalho, né? É verdade. Que isso é muito importante. E a autonomia, né, dessas mulheres também que trabalham. Principalmente, né? Porque elas enxergam uma oportunidade de elas ter, né, ser alguma coisa e Sim. ser uma pessoa importante, né, no meio, né, entre todas juntas, né? Então, Sim. é uma oportunidade que a gente enxerga mais próximo. Antes a gente enxergava mais longe. Agora está muito próximo, né? Legal. Com esses projetos aí vindo tão forte, assim, anima a gente. Sim. E você, como uma candidata a vereadora, aí vai apoiar, né, esse trabalho, com certeza vai fazer todo o esforço. Vamos fiscalizar, vamos estar aí exigindo nossos direitos, né, que está ali amparado por lei, é só concretizar, né. Que legal. Muito bem, pessoal, vocês viram aí um pouquinho, né, da experiência da Sol, né, com economia solidária aqui no município de Irati e também na região, né, ela faz parte de uma rede de economia solidária aí no Paraná e dialoga com outros estados também, então mostra, né, que a economia solidária, além de pensar em renda e trabalho, é a organização, né, organização dessa experiência, né, é a discussão de propostas, né, a construção de legislação para esse tema, então ela não fica restrita simplesmente só à questão do trabalho da renda, mas a gente vai muito além. É um movimento social aí da economia solidária tão importante, né, para a nossa sociedade. Bom, acho que com essa fala da Sol já também dá uma linha aí e apresenta um pouco de possibilidades para ligar aí as falas, né, dos nossos colegas convidados que estão conosco aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa colega Nelsa, que está conosco desde lá, né, Porto Alegre, né, e que vai poder compartilhar conosco um pouquinho mais da sua experiência e fique à vontade também para sugerir, dar propostas, para que a gente tenha, né, aqui no município de Irati, na nossa campanha, esse tema como um tema em evidência e uma das prioridades da nossa gestão. Então, com você, Nelsa, por gentileza. João Luiz, eu estava aqui pensando, enquanto você falava há pouco, como a cidade de Irati e a cidade de União da Vitória são privilegiadas de ter você e o Pedro Ivo como candidatos a prefeito.
acho que é um privilégio para a cidade, sabe, poder ter essa opção, e que com certeza o pessoal está bem consciente que é a melhor opção para poder transformar a cidade numa cidade melhor e com propostas tão claras. Tenho certeza que essas propostas também, elas foram muito possíveis com a presença da Sol, né, que está aí no dia a dia e que vai ajudando a construir um programa de governo. Acho que quem ouve, sim, um programa de governo dessa forma, se sente muito contemplado, né, e é inspirador, inclusive, para a economia solidária do Brasil inteiro. E só para a gente poder afinar aqui, então, a economia solidária é isso, né, que o João Luiz falou, esse movimento e esse entendimento, né, de que a gente consegue transformar as cidades, transformar o país através de uma outra forma de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele vai acontecer pela organização coletiva. A organização coletiva, ela, lógico, é para gerar renda, sim, porque senão ela teria um outro nome, por isso que ela tem dentro dos dois temas, né, solidariedade e tem economia. Então, quem se organiza na economia solidária sempre são pessoas que precisam de trabalho e de renda, e que estão abertos a construir um outro modelo, que não é um modelo de ter um patrão, não é um modelo de ser empregado, né, mas que é um modelo de partilhar, compartilhar, né, o resultado desses ganhos. Já que estamos num mundo onde 1% tem mais de 80% da riqueza, a economia solidária, exatamente, ela se indigna, né, e isso que a gente tem muito forte na gente, né, Sol, essa indignação de tanta desigualdade, por que tão poucos podem ter tanto, e aí a gente vê tantos com tão pouco, e agora com a pandemia, pior ainda, né, com o aumento do desemprego, com as dificuldades todas de renda, a situação tem ficado mais desnuda, né, está mais vista, assim, no dia a dia, e quem está aí nas vilas, nos bairros, está sentindo isso de uma forma muito forte, assim, como pelo olhar das pessoas, mesmo usando máscara, né, os olhares desesperançados pela situação que a gente está vivendo. Não é só pela pandemia, é porque a gente tem um governo federal que não, às vezes a gente não sabe nem o que dizer, não sabe aonde que a gente encaixa ele, mas que é uma verdadeira destruição de tudo, né, faz de conta que vai olhar para as queimadas, passa por cima e diz que não está queimando nada, e está aí o Brasil inteiro sendo destruído, a beleza que a gente tem e o equilíbrio que a gente tem, e aí, por outro lado, se passa por problemas profundos de seca, a fumaça que atinge vários estados, que deve ter chegado até perto aí de vocês, sem contar, né, todos os direitos que nos tirou, o direito à aposentadoria, os direitos na reforma trabalhista, o tanto que prejudicou a vida dos trabalhadores. Então, é muito triste a gente estar vivendo essa realidade no Brasil, onde a gente tem um desgoverno que vai tirando o que com dura luta foi conquistado, e ao mesmo tempo uma pandemia que é tratada de forma indiferente pelo governo federal, de deboche, inclusive, porque faz tudo o contrário do que é a orientação mundial da saúde, e as pessoas perdendo seus amigos, perdendo seus parentes, adoecendo, tendo sua saúde fragilizada. E é dentro desse contexto que a gente está. E daí a economia solidária dizendo, nesse momento da eleição, que é um bom momento para a gente repensar as nossas cidades, repensar para onde é que vai o nosso voto, repensar como é que a gente pode organizar de uma outra forma, estruturar no sentido de que a mudança de um governo não destrua tudo que a gente conquista quando a gente tem um governo popular, um governo comprometido com o povo. E aí eu quero partilhar um pouco com vocês, já tive numa live com o Pedro Ivo, com o pessoal ali de União da Vitória, mas poder compartilhar um pouquinho a experiência que a gente construiu aqui, mas de verdade me sinto muito contemplada com o que foi colocado aqui no programa e muito feliz também, porque a gente está conseguindo crescer, né, no sentido do entendimento da política pública, de incorporar a economia solidária como uma estratégia de desenvolvimento. Afinal de contas, a economia solidária é muita gente. No Brasil, nós somos mais de 2 milhões de pessoas que decidimos que nós queremos viver dessa forma, né? Trabalhando coletivamente, distribuindo esses ganhos de forma justa, para mexer nessa centralização da riqueza, para ela ser mais distributiva, nos transformar também como pessoas com valores, né? Onde a gente, às vezes, abre opinião sobre
abre a nossa opinião sobre algum tema para ouvir a opinião do outro, construímos valores de respeito ao meio ambiente, de respeito ao ser humano, é isso que a economia solidária constrói. E aqui nós estamos com uma experiência de 25 anos, ano que vem, agora a gente vai fazer 25 anos, uma cooperativa de mulheres costureiras, né, num bairro de Porto Alegre, e que a partir dessa experiência de organização na nossa comunidade, a gente percebeu que nós podíamos mais que isso, né, que a gente podia, se a gente conseguisse criar, João Luiz, essa estratégia das cadeias produtivas na economia solidária, onde a gente não fica só na ponta, porque quando a gente fica só numa ponta de produção, quem fica realmente com o ganho disso são os grandes que concentram a tecnologia. Então, as costureiras, geralmente, são mulheres pobres, que trabalham muito e que não tem tempo para mais nada, a não ser sentar numa máquina e costurar, e que vão ser pobres a vida inteira. Mas aí, por quê? Porque ela vai comprar os tecidos, ela fica à mercê do que estava sendo vendido no mercado, ou então, quando ela trabalha por facção, pela exploração, às vezes, de uma empresa que não produz nada, ela só faz intermediação de mão de obra, e daí explora muito as mulheres. E a gente percebeu isso, que na economia solidária nós tinha que estar em todas as pontas, que é também o que acontece com a agricultura familiar, né? Quando o agricultor ele só planta, e o seu excedente, ele não consegue chegar nas feiras, ele não consegue fazer a comercialização direta ou transformação, alguém vai pegar esse produto e vai ganhar valor dali em diante, né? Depois que saiu da mão do trabalhador. Então, em todos os setores é assim. E que se a gente conseguisse construir cadeias produtivas dentro da compreensão da economia solidária, nós conseguiríamos combinar valores de todas as etapas que fossem justos. E assim foi lá, 15 anos atrás, nós conseguimos constituir a Justa Trama, que é essa cadeia do algodão agroecológico, do algodão orgânico, que começa lá no Ceará, tem uma associação que envolve 4 cidades do sertão, que plantam o algodão sem usar veneno, já que o algodão é um dos maiores contaminadores. Sei que vocês conhecem essa cultura, né? Aqui no Rio Grande do Sul não se planta algodão por causa do clima, mas 25% dos venenos no mundo são jogados sobre os pés de algodão. Imagina, então, agora que esse governo federal abriu as porteiras para mais de 400 agrotóxicos proibidos no mundo, aqui eles são liberados. Então, acho até que esse dado aqui deve ser mais alarmante ainda. Então, imagina isso acompanhando a nossa roupa, acompanhando nossos lençóis, acompanhando tudo, né? E a gente consegue fazer um algodão sem usar esse tipo de veneno. A gente trabalha na agroecologia, com plantio associado, junto com o feijão, o gengilim, o milho. A gente faz um caldo que joga sobre os pés com o NIM para poder prevenir as pragas do algodão. E lá a gente planta o algodão verde e o algodão natural. Aí, no Mato Grosso do Sul, num assentamento, tem um núcleo de agricultores onde a gente planta o algodão na cor rubi, porque o algodão ele é de muitas cores, né, está sendo resgatado isso, e aí não precisa de tingimento. Em Ponta Porã, então, esse núcleo planta o algodão também na mesma metodologia, né, o algodão rubi. De lá ele segue para Minas Gerais, onde a gente tem uma cooperativa, que era uma empresa que faliu, e dentro dos princípios da economia solidária, se organizou como cooperativa, e faz, então, é lá que a gente faz o processo do fio, do tecido e do acabamento das peças, né, do tecido para tirar a goma, né, que foi para poder produzir o fio e o tecido, então ele precisa ser lavado para poder tirar a goma e a gente poder depois fazer a roupa. Em Rondônia, nós temos também uma cooperativa de artesão, né, Sol, que nem a de vocês, só que lá eles fazem botões e fazem, com os botões fazem os botões com o coco e com o tucumã, e também fazem as tiaras, a gente manda para lá os retalhos, e eles fazem as bonecas que acompanham as nossas peças. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma cooperativa de mulheres, que é onde a gente aprendeu que, além de costurar, a gente pode criar as peças, a gente pode tingir essas peças com pigmentos naturais. Aqui nós temos um tear também, que é onde a gente faz toda a meia malha das nossas peças, e que a gente vem desenvolvendo esse trabalho também de personalizar. Então, às vezes é com serigrafia, às vezes é com bordado, a gente acaba personalizando as peças, que são muito variadas dentro do site
justatrama.com.br, vocês podem visualizar a diversidade que a gente tem e a alegria de poder fazer um produto que tem um cuidado com o planeta e, ao mesmo tempo, né, é um produto que faz uma distribuição justa de renda, porque nós decidimos juntos quanto que deve ser pago pelo algodão do agricultor, nós decidimos junto quanto que deve ser vendida a roupa, quanto que a costureira deve receber por fazer essa peça, e nisso a gente acredita que nós estamos fazendo uma distribuição justa de renda. Então, dentro dessa estratégia da economia solidária, hoje tem outras cadeias também que trabalham com a lã, que trabalham com as frutas nativas, para a gente poder ir demonstrando que sim, que a gente pode construir uma sociedade diferente, nos vários setores da economia, porque é isso, né? A economia solidária, bem falou o João Luiz há pouco, ela não é só para fazer um produto, ela pode fazer serviços, e bens e serviços, né? A gente pode estar em todos os setores da economia, todos os setores que foram citados, e outros, né? Inclusive na educação, a gente tem aqui cooperativa que trabalha com a educação infantil, quer dizer, essa é uma outra forma de olhar o desenvolvimento. E poder trazer junto com isso, mas então a economia solidária é dos pobres, coitados, excluídos, que vão tentar fazer coisas aí que seja possível para ele viver. Não, a gente quer mais que isso. A gente quer ir disputando aos poucos este modelo que está aí e estar em setores estratégicos e importantes. Por que a gente não pode estar? É só a gente estar organizado. Olha quantas cooperativas de crédito nós temos a nível nacional, que organiza o dinheiro de uma outra forma. Quantas cooperativas a gente tem no campo da agricultura familiar, e olha o que se produz nesse país, porque quem nos alimenta, não são as grandes fazendas, né, que praticamente vivem para exportação. Quem nos alimenta, que faz esse produto do dia a dia que chega na nossa casa, são os agricultores familiares, organizados, grande parte em cooperativas, em associações, que atendem a merenda escolar, e com o PAA, com a política pública, incentivou mais ainda essa forma de organização. E aqui também quero compartilhar que nessa compreensão de promover o desenvolvimento local, a gente tem um banco comunitário para poder trabalhar a questão de aproximar as comunidades, sabe? Nós temos que cada vez mais ir criando núcleos, onde a gente percebeu muito isso agora, né, Pedro Ivo, com a pandemia, o quanto que o povo está cuidando do povo. É o povo que está fazendo campanha de solidariedade para chegar às cestas básicas, é o povo que está costurando máscaras para que as pessoas se cuidem, é o povo que está buscando formas de se cuidar, de buscando roupas para as pessoas que estão precisando. Então, o banco comunitário, ele tem isso, esse olhar de cuidar da comunidade onde a gente está. Por isso que ele não, são vários bancos, né, de várias comunidades que se entrelaçam. Aqui na nossa vila, nós somos um pouco mais de 1.000 famílias, mais de 4.000 pessoas, e o banco comunitário acontece aqui dentro. O que é o banco comunitário? A gente trabalha com uma moeda, essa moeda que é o justo, que é o nome que a gente deu para a nossa moeda, a gente quis fazer ela em papel, para depois a gente trabalhar de forma virtual, porque aqui nós vivemos um processo de muita desconfiança pelo tráfico, então a gente precisava ter algo de resgatar a confiança entre as pessoas. Por isso que a gente optou pela moeda de papel. Nós cadastramos todos os comércios, farmácia, fruteira, corte de cabelo, madeireira, tudo que vocês imaginam dentro de uma comunidade, de uma vila, está cadastrada e aceita o justo e dá desconto para as pessoas comprarem com o justo. Inclusive, a escolinha de educação infantil dá 10% de desconto se os pais chegarem e pagarem com justo a sua contribuição mensal. Então, é uma forma de fazer com que o dinheiro fique aqui. Assim como a gente pensa na cidade, nas propostas que foram colocadas de promover o desenvolvimento, absorver a mão de obra local, aqui a gente quer que o dinheiro fique aqui na comunidade, porque se ele ficar aqui, a comunidade se desenvolve. Se a gente não for nos grandes supermercados comprar, mas a gente comprar aqui no mercadinho, e ele vai dando desconto, porque para ele a fidelidade é importante, a gente promove o desenvolvimento local. E aí a gente começou também a fazer muitos cursos para poder capacitar a nossa comunidade. Então, cursos na área do artesanato, na área da costura, na área do tingimento, da pintura. Agora a gente quer tomar os cursos na área do embelezamento, mas a gente pode, a gente quer promover um curso logo que passar a pandemia, como fazer a limpeza nas casas. Por que uma mulher ela vai numa casa fazer limpeza sozinha?
e que é tão duro isso, por que isso não pode ser de forma coletiva, algo mais prazeroso de se fazer? Então, esses olhares todos que a gente vem fazendo da nossa comunidade, e a gente tem feito também, Sol, vários cursos de produzir sabão com óleo de cozinha usado, e tem sido muito importante para a gente, tanto líquido quanto em barra, né? Inclusive, nós já retomamos os cursos agora, no pátio, mantendo o distanciamento, com 10 mulheres cada vez, porque a gente também está fazendo um processo de muito incentivo. Imagina para a rede de esgoto o quanto é importante esse óleo de cozinha não ser jogado nela, que é o que a maioria faz quando não tem a informação da importância de recolher ele. E ele poder virar renda para as pessoas. E essa semana nós lançamos a campanha, então estamos também remunerando com justos as pessoas que recolherem o óleo e trouxerem até a gente, para que ele possa motivar, né, a circular mais justos e também a produzir o óleo. Então, é muito importante esses olhares. E aí, só para eu fechar um pouco esse primeiro momento, queria dizer, João Luiz, as ações que você falou, a gente tem avançado muito quando nós tivemos o governo Tarso aqui no estado. Essa das compras coletivas, é isso mesmo, sabe? Puxa, nós temos aqui no estado essa lei que, no mínimo, 30%, a gente não está falando só da merenda escolar, a gente está falando de todos os bens e serviços que o poder público precisa, eles têm respaldo de lei para contratar diretamente com a economia solidária. Então, imagina, eu fico pensando, sabe, uma rede municipal que encampa de ter uniformes para as crianças da rede municipal. Imagina quantas cooperativas dá para organizar para fazer o uniforme das escolas de Irati, de União da Vitória. E imagina todos os outros serviços que você citou agora há pouco, João Luiz, quantas cooperativas que a gente tem e pode ter, inclusive, de motivar, ter uma lei municipal de economia solidária, porque é muito difícil, né, só quando a gente começa os grupos de economia solidária, falta tudo, né, falta espaço, falta capital de giro, falta maquinário, então poder ter uma lei municipal de economia solidária e que cria um fundo de incentivo é algo impactante, porque muitas vezes não dá nem para ser um microcrédito, né, que nem o João Luiz estava falando para as micro e pequenas, porque às vezes é tão frágil, sabe, que não consegue ter esse retorno no primeiro momento. Precisa realmente ser um fundo de incentivo para poder ter esse momento que dê esse avanço, e a gente sabe que na economia solidária a grande maioria são mulheres. Então, quando a gente consegue inserir as mulheres nessa forma de desenvolvimento, a gente está transformando o município, porque as mulheres melhoram a vida dos seus filhos, elas transformam, do pouco, elas fazem muito, né? Muitas vezes, João Luiz, é pouco que precisa, e elas reproduzem isso de uma forma impactante a nível local. Então, são muitas formas, e eu acho que também não tem como não trazer aqui a experiência de Maricá, que tem um banco constituído por lei, um banco municipal que é constituído por lei. Nessa pandemia, já passou por esse banco comunitário mais de 110 milhões. É muito dinheiro que às vezes eu não consigo nem alcançar, mas lógico que lá eles têm os royalties do pré-sal, né, então você pula mais, mas eles, todas as políticas públicas municipais, João Luiz, eles passam pelo banco e pela moeda do Mumbuca, que é o Banco Comunitário de Maricá, porque eles têm lá transporte, né, eles têm complemento do Bolsa Família, tem incentivo para a questão da universidade, quer dizer, todos os programas que tem passam pelo banco comunitário. Só que o banco comunitário, ele não é do prefeito ou da prefeitura, ele é constituído por lei, por isso que é bom ter uma boa bancada de vereadores na cidade, né, Pedro Ivo? E que possam ajudar a fazer as leis que respaldam, mas quem faz a gestão do banco comunitário é a comunidade. E isso que vai garantir para que sucessivos prefeitos, eles depois não destruam todas as boas experiências que estão sendo construídas, todas as boas formas de organização. Então, é possível, sim, às vezes a gente pensa muito que prefeito é para garantir a infraestrutura do saneamento básico, da pavimentação, que é também, da saúde, da educação, da segurança, mas é também de promover o desenvolvimento da cidade. É sim, ele pode ter muitas atitudes, inclusive que foram apresentadas aqui, para poder promover geração de trabalho e renda, e que transforma a vida das pessoas,
porque na economia solidária, a gente se transforma como pessoas, a gente olha o mundo de forma diferente, a gente cuida do planeta, a gente distribui renda, a gente promove um desenvolvimento sustentável. Então, poder compartilhar um pouco essa nossa experiência, e acho que a gente está com um bom debate, porque a vida realmente começa a mudar nas cidades que estão bem perto da gente. E a gente está aqui, ó, cruzando os dedos para que Irati, União da Vitória, faça realmente essa boa mudança. Muito bem, Nelson. Parabéns, né, pela sua experiência, pela seu compromisso com a economia solidária. Para nós isso é muito importante, né? Temos claro, né, isso como um princípio aí da nossa gestão. Com isso, né, com essa experiência que você traz aqui, a gente sabe que só se fortalece e que a gente está no caminho certo, né? Eu gostaria agora de aproveitar nesse embalo aí da tua fala, de chamar o nosso colega Pedro Ivo para também fazer suas considerações em relação à geração de emprego e renda, economia solidária, né, compartilhar um pouco aí, né, do seu conhecimento conosco, que nos fortalece, e podemos até pensar em uma rede de colaboração entre esses municípios, né, caso a gente tenha sucesso aí na nossa campanha. Pedro Ivo, com você. Aqui, só um minuto. Bem, depois que a Nelson falou, aí é difícil falar, né? Nelson é autoridade aí na área da economia solidária. Mas, assim, eu acho que a tua iniciativa, João, é muito importante, porque a questão do emprego ou desemprego hoje é uma questão muito séria. Nós aqui em União da Vitória, nós tínhamos aí há pouco tempo atrás muitas empresas na área da madeira que de repente foram desaparecendo do dia para a noite na área de compensado, mesmo sendo madeira não nativa, madeira de reflorestamento, mas que aos poucos foram desaparecendo. Eu mesmo tive agora recentemente não muito recentemente, ano passado, uma experiência com a minha atividade. Eu sou um produtor de leite, na verdade, sou agricultor há muitos anos, já desde a minha família. Eu tenho uma produção de leite em torno de 3 mil litros de leite por dia, e eu fui visitar um produtor de leite que tem 41 mil litros de leite por dia. Chegando lá, como eu estou na atividade desde a década de 70, tenho muita experiência na área, chegando lá, eu vi um negócio gigantesco, um carrossel que subia ali em torno de 50 animais cada vez, aquele carrossel girava com todos aqueles animais, aí tinha uma pessoa que higienizava com as toalhinhas, daí o robô colocava, daí o outro robô tirava. Eu perguntei para aquele proprietário quantos funcionários ele tinha. E ele me falou para mim que o que ele utilizava na ordenha de pessoas trabalhando, eu fiz um cálculo pelo que eu utilizo na minha atividade e cheguei a uma conclusão de que ele tem 9 funcionários, que ele me falou, e ele, para ser igual ele teria que ter 45 funcionários. Então, você veja o que faz a robotização do sistema, né, a automação do processo, né? Para ele ser igual ele, gerar o mesmo tanto de emprego por litros de leite, ele teria que ter 45, e ele tem 9. E isso aconteceu em todos os setores. A indústria aqui, por exemplo, nós tínhamos há pouco tempo atrás, o pessoal secando lâmina no sol, né, naquelas casinhas que secavam-se as lâminas, levando para fazer manualmente o processo compensado. Hoje, nessa área da madeira, você tem a Regesa, a Klabin, aí os americanos aí em Piem, onde desde da colheita do material já é um robô que está lá na área, na floresta, cortando, descascando, trazendo na fábrica, o produto entra numa ponta, circula e sai um compensado pronto. Então, isso aconteceu em todas as áreas. O que eu percebo e tenho percebido assim com a tendência de mercado? A indústria,
ela está ficando para os grandes grupos, para as grandes corporações. E até mesmo o emprego nessas empresas é muito difícil. O cara tem que ter um doutorado, um PhD, para conseguir um trabalho nessas áreas. A classe média, enfim, está na área de prestação de serviço, tem se especializado nessa área. E o que a gente faz com essas pessoas que não se encaixaram nos sistemas? Aqui em Nova Vitória, nós temos aí em torno de 16% de desempregados. Deve ser uma situação mais crítica que a de vocês, que ainda em Irati existe uma agricultura familiar mais forte, enfim, mas aqui, União da Vitória é só 5% da população rural. O resto está tudo na área urbana. Como encaixar essas pessoas que estão fora desse sistema? Então, o desafio é por aí mesmo, acho que é isso que a Nelson colocou, é trabalhar a organização desses que estão fora do mercado, trabalhando a formação, mudando a cabeça, a maneira dessas pessoas pensar, e buscando essa união entre todos através de uma cooperativa, e buscando produzir algumas coisas que o mercado próximo absorve, e até mesmo o poder público, o poder local, adquirindo produtos que são produzidos dessas empresas, como a Nelson já havia colocado também aqui em Nova Vitória, a possibilidade de uma compra direta por parte do município, em casos dessa produção vindo da economia solidária, enfim. Então, eu vejo que, através dessas iniciativas, tem dado resultado. Nós fizemos aqui na minha gestão passada de 2013 a 2016, por exemplo, criamos uma cooperativa grande de reciclagem. A gente conseguiu viabilizar um espaço onde era um antigo terminal de calcário, conseguimos colocar lá, tinha já uma balança para pesar caminhões e para vender carga fechada. Nós fizemos a organização dessa cooperativa, trabalhamos a formação via Escola Técnica Federal, aqui o Pronatec, trabalhando o cooperativismo, depois trabalhando a questão da reciclagem, envolvendo os catadores que andavam de carrocinha na área central. Aí o município entrou com um refeitório para eles fazer a alimentação deles lá no próprio espaço, construímos o espaço do refeitório, fizemos um transporte dessas famílias que passavam o ônibus de manhã, levava à tarde de volta, foi garantido nesse trabalho equipamento de proteção individual, a coleta era o município que fazia, e nós queríamos deles, na verdade, que eles fizessem apenas a reciclagem. E a folha de pagamento saía dessa separação e da venda desse material. Conseguimos vender produtos que eles vendiam aí a 20 centavos, mas que com a organização e o trabalho ali de vender em carga fechada, volume grande, nós conseguimos elevar para 60 a 80 centavos, até o mesmo material que era vendido antes no picadinho a 20 centavos. Então, esse projeto mostrou que é possível. Essa cooperativa está em pé. É bem verdade que o município depois não entendeu essa lógica, o governante, e acabou cortando verbas e recursos, mas eles estão sobrevivendo, fazendo a reciclagem ainda. Na minha época, nós estávamos com 60 famílias, 60 empregos diretos, com uma renda aí na faixa de um salário mínimo, no mínimo, mas tinha gente que chegava a ganhar R$2.000 ou até mais com a venda desses produtos. Então, eu quero retornar agora nessa gestão com esse projeto da economia solidária. Estou com o interesse de fazer um projeto pioneiro na área de agricultura urbana, sim, muitas pessoas que estão hoje nas periferias têm origem na área rural e gostam dessa atividade da área urbana. Então, a nossa intenção além de prestigiar o trabalho da área rural, né, que já naturalmente, através da compra direta, eu montei até na gestão passada uma cozinha social, está montada, mas nunca funcionou, porque eu terminei ela em novembro e dezembro eu saí, e a intenção é que, se a gente retornar, nós fazermos essa cozinha social funcionar, que serviria para atender 3 restaurantes populares e centralizar toda a produção de merenda com os nossos servidores públicos mesmo, fazendo a centralização do processamento
desses alimentos adquiridos da agricultura familiar e fazendo o processamento para as escolas e para os restaurantes populares. Mas também a gente produzia através da agricultura urbana, como eu falei. Eu vi algumas discussões sobre isso na área do orgânico, por exemplo, de não fazer uma hortinha apenas por uma hortinha, mas investir em tecnologia de ponta, com plasticultura, com a utilização de ozônio, com produtos que possam agregar maior valor, que são mais difíceis de produzir a partir dessa tecnologia, e trabalhar um processo onde se trabalha de forma solidária e com a cooperativa distribuindo os lucros em partes iguais, enfim. Tem algumas experiências a nível do mundo, como o próprio Israel, uma experiência antiga que todo mundo conhece, nos kibbutz, onde o pessoal produz hoje, ainda hoje, o Estado de Israel produz 16% da produção nacional, vem dos kibbutz, produção de alimentos, né? E o alimento, por que o alimento? Porque é diferente você produzir produtos que são considerados até supérfluos do que você produzir comida. Os estoques mundiais de comida são para 5 dias. Hoje, esse ano, nós estamos correndo o risco de ficar sem soja no Brasil, de ter que importar soja de algum lugar, porque tende a faltar para a nossa produção de frangos e suínos e bovinos, enfim. Então, com essa escassez de alimentos a nível de mundo, percebe-se agora o preço do arroz, o preço da soja, o preço do milho, a tendência é que produzir comida seja um bom negócio. Então, a ideia nossa é produzir para o mercado local, penso de montar um mercado municipal também, pensando numa política regional, não só para o União da Vitória, porque quanto mais diversidade dentro desse mercado municipal, maior é o fluxo de pessoas ali prestigiando e comprando, né? E pensamos também num mercado para fora, a partir de produtos mais sofisticados, como a produção de tomate holandês, de morango, enfim, coisas que possam agregar um maior valor, ter um maior valor agregado aí a partir de preço, enfim. Então, são alternativas que eu penso de trabalhar nesses bairros, principalmente, em que há um excesso de mão de obra sobrando. Hoje tem muitas pessoas desempregadas, e a partir desse projeto da economia solidária. O município de União da Vitória tem uma tradição, por exemplo, de fornecer os agasalhos para as crianças do ensino fundamental. Em torno aí de 5.000, 5.500 agasalhos que são fornecidos todos os anos. Nós pretendemos, já na minha primeira gestão, eu havia feito um curso de corte e costura para 3 turmas que se formaram. Aí eu saí, mas essas máquinas ficaram paradas 4 anos. Penso de retomar esse processo do curso de formação de costura e penso, numa próxima gestão, fazer a confecção desses agasalhos para as escolas a partir da economia solidária. Podemos produzir, por exemplo, material de limpeza, higiene para as escolas, aquilo que o município já adquire, incentivar a produção de pequenos grupos ou de grupos maiores, a partir de espaços que podem ser alugados pelo poder público, como galpões, enfim, casas, para que essas famílias que hoje não têm renda e estão fora do mercado de trabalho possam, através da economia solidária, produzir alguma coisa e, com isso, buscar sustentabilidade. Então, não vejo muita alternativa nesse mundo. Quando você fala em capacitação e tal, trocar pessoas, esse por aquele, o mais capacitado, pelo menos capacitado, não é uma política inclusiva, sabe? Então, defendo muito esse projeto da economia solidária e vamos trabalhar, se Deus quiser, se nós nos elegermos. Desejo para você também, João, para a tua equipe, que você tenha sucesso nessas eleições. Estou sabendo aí que você tem ido bem nas pesquisas, que surpreendeu aí ultimamente, né? Que se vocês elegerem, nós possamos também, entre os municípios, buscar essa integração, né, das experiências, do que deu certo lá, do que deu certo aqui, e nós possamos pensar exatamente naqueles que é
a principal causa da nossa luta, que é as pessoas mais pobres, as pessoas desempregadas, as pessoas que precisam dessas oportunidades para sustentar as suas famílias. É para isso que serve o poder público. O resto se vira, os que têm condições vão à luta, conseguem sobreviver, já estão trabalhando, né, os que estão bem de vida, desde que estejam bem de vida, mas o grande desafio é a gente proporcionar esse equilíbrio social através de ações aí do poder público. Então, é mais ou menos isso que eu teria para colaborar com esse debate, né? Dizer que você está no caminho certo, a geração de emprego e renda é o grande desafio. Acho que tem outras possibilidades. Nós aqui temos um polo universitário bom, temos 5 universidades aqui, né? Temos a Unespar, que é estadual, temos a Escola Técnica Federal, nós temos aí a Uniuv, que é a municipal, a Uniguaçu, que é uma privada, e a UNEC, que é uma privada também. A ideia é nós também chamarmos essas universidades com o quadro de pessoal que elas têm e a gente estudar um pouco mais a nossa cadeia produtiva. O que nós estamos utilizando, o que nós temos na nossa cadeia produtiva que ainda poderia, que há uma lacuna ali que poderia ser aproveitado, algum subproduto, enfim. Nós temos uma experiência aqui de uma pessoa, de um empresário que aproveitou o lixo do lixo. As cooperativas, as empresas de papel que compram o papel que vem de fora, enfim, elas tinham um subproduto desse papel que era um plástico misturado com papel que já não tinha muito aproveitamento. Uma empresa acabou criando uma tecnologia e faz um substituto para madeira a partir desse material. E tem quase 200 empregados hoje e está exportando tecnologia para o mundo a partir de uma falha que tinha aí na cadeia produtiva, um subproduto que foi aproveitado. Também, não só estudar a cadeia produtiva, mas também descobrir o nosso verdadeiro potencial. Isso é ciência, isso é tecnologia, pesquisa, que é a partir das universidades que podem se trabalhar isso e descobrir qual é o nosso potencial realmente, né? Qual é o potencial que nós temos para vender, para que empresários e pessoas que têm condições de investir queiram investir a partir desse potencial. Então, a minha intenção nessa gestão é chamar a sociedade civil organizada para que ela esteja à frente desse processo, com o apoio do poder público, e a gente fazer um plano para os próximos 20 anos de desenvolvimento econômico a partir dessa potencialidade e dessas falhas aí da cadeia produtiva, mas com o envolvimento das universidades. Esse é um projeto que nós queremos trabalhar, já estamos conversando aí com as pessoas aí ligadas a essas universidades. Então, acho que seria isso a minha contribuição. João, fico muito grato por poder participar. Desejo bastante sucesso para você e para a Sol aí, que é candidata a vereadora, né? Legal vocês aí pelo PCdoB, fazendo bonito, colocando um debate, o assunto em debate, discutindo, chamando a população para ver realmente quais são as alternativas. A situação é muito grave. A situação de emprego no mundo vai ser muito grave, né? A gente viu a situação recentemente no Chile, era considerado o país bambam, né? Superávit primário, todas aquelas metas eles atingiam, né? A nível aí de Banco Mundial, enfim. Mas o povo, maior índice de suicídio na terceira idade é lá no Chile, né? Uma previdência em que o cara recebe só o que ele coloca lá, muita gente se aposentando com R$200 por mês, um salário até expressivo, uma média salarial de R$1.700, mas num custo de vida gigantesco, e as pessoas, o Estado muito bem obrigado, e as pessoas passando muita necessidade. Foi uma revolução, praticamente, que fizeram agora recentemente, e só parou por causa da pandemia. Então, o mundo tem que repensar essa estratégia inclusiva, né, de incluir as pessoas, de dar oportunidade para as pessoas sobreviver. Eu acho que é um tema muito atual e cabe a nós, a classe política, puxar essa discussão e com pessoas que têm essa visão nova como você tem aí. Seria isso a minha contribuição. Obrigado aí pela oportunidade aí, João. Obrigado, Sol. Sucesso para vocês. E também complementar e desejar, agradecer mais uma vez a Nelsa, né, por essa experiência toda que ela tem, e que se a gente se eleger, nós queremos ela mais próximo de nós e
e conhecer mais ainda essas experiências e toda essa expertise que ela tem, né, esse envolvimento que ela tem e com esse trabalho da economia solidária. Um abraço a todos vocês. Ok, Pedro Ivo, muito obrigado pelas palavras, pelo esse compartilhamento de experiência. Eu acho que a gente vai poder fazer um ótimo trabalho, né? Eu penso aí na cooperação entre os municípios, né? Então, um princípio da economia solidária passa também pela integração, né, desses municípios da nossa região com vários potenciais, né? Desde potencial turístico, agrícola, né? Então, é muito importante para nós podemos contar, né, como parceiros, né, assim como você, a Nelsa, né, que tem uma experiência muito grande e que nos faz sentir que estamos no caminho certo, né? Então, agradeço por esse apoio. Agora nós vamos responder, né, 3 perguntas aqui do público, né, que nos enviou, e aí a gente faz as considerações finais, se necessário ainda mais uma palavrinha lá da Nelsa e da Sol para encerrar. Mas vamos lá, vamos ver o que tem de pergunta, né? Tem uma pergunta aqui do Jailton. Como seria possível fazer com que o campo gerasse mais empregos diante do cenário de pandemia e automatização? Então, Jailton, uma das questões que a gente precisa considerar é a possibilidade do campo gerar mais oportunidades a partir da diversificação e da colaboração, né? Então, a questão da economia solidária, ela está muito próxima da agricultura familiar, né? Elas caminham junto, a cooperação já é comum entre as pessoas do campo. Eles já se ajudam fazendo mutirão, arrumando cerca, né? Partilhando de oportunidades ali para colher um feijão, por exemplo. Aqui na nossa região é muito comum ter, né, já a cooperação entre as famílias. Então, essa cooperação ela pode se estender na agroindústria, ela pode se estender, né, na hora de organizar a produção, né? E é muito importante que a gente tenha renda todos os meses do ano. Então, é através do campo que a gente pode também alavancar experiências de economia solidária, né? Evitando, assim, essa questão do desemprego pela automatização, né? A gente sabe que aqui também na região acontece muito, né, da industrialização substituir a mão de obra aí do trabalhador, tá? Eu gostaria, então, né, responder aí ao Jailton, né, que nós temos um programa de economia solidária para o campo e também de agroindústria, né, que vai envolver principalmente as mulheres, né? Então, isso vai ser uma oportunidade que a gente tem de, né, dividir, né, e compartilhar e trazer a renda para o campo. Ok? Próxima pergunta, então, ela é do Laércio, perguntando como que pode ser difundida essa forma de geração de renda, né? Gostaria de responder, só quer dar uma ideia e aí eu complemento. Como que a gente pode promover a economia solidária? Quais são os caminhos? O que você acha? Olha, João, agora você me pegou. Tô sem palavras com a experiência que a gente teve a oportunidade do pessoal colocar lá a fala deles e... Você acha que poderia ser através dos grupos de mulheres, das associações comunitárias, das escolas? Isso tudo vai contribuir para que isso aconteça, esse movimento cresça, né? Que Sim. O campo cresça, apareça, né? E oportunidade para as mulheres também, né? Sim. Que é um complemento da renda, que elas, né? Fora o trabalho que elas já exercem, né? No campo, uma oportunidade para elas desenvolver, né? Sim. E sair daquele quadro de, né? Só dona de casa, né? Claro. Realizar o sonho, né? Sim. E eu acho que, complementando um pouco o que a Sol fala, a questão do intercâmbio, a questão da troca de experiência, mas principalmente uma política pública forte para mostrar o compromisso da prefeitura com essa questão, né, da economia solidária. Então, essa geração de renda a partir da cooperação e da solidariedade, ela pode estar presente nos nossos editais de licitação, onde a gente pode colocar cotas aí e porcentagem das compras da prefeitura para essas cooperativas.
Então, assim a gente vai difundindo, né, a economia solidária no nosso município. O que mais? Qual é a próxima pergunta? Nós temos uma que fala sobre iniciar a coleta do material reciclado na área rural e incentivar a criação de uma cooperativa também lá no Guamirim, né? Eu acho isso muito importante, né, Claudete? Por conta até de uma visita que a gente fez lá na comunidade, em que a população nos alertou, né, da dificuldade que se tem, né, de destinar esse material, porque lá não passa o caminhão de coleta seletiva. Então, se a gente tiver lá, né, uma extensão de uma cooperativa, com essa mesma proposta que o Pedro Ivo coloca, né, da questão do apoio com refeitórios e com outras políticas de apoio, claro que a gente pode ter, sim, lá no Guamirim, né, uma experiência, né, de cooperação, e até isso vai atender, né, a essa demanda, né, dos agricultores de ter a coleta seletiva também no meio rural, né? Dessa maneira, eu acho que a gente garante aí a disseminação, né, dessa prática da economia solidária nas nossas comunidades, tanto urbanas como rurais, tá bom? Pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Eu gostaria, então, de passar a palavra para umas considerações finais de encerramento, né? Vou passar a palavra lá para a Nelsa, depois a Sol faz as considerações finais dela, e eu encerro aqui a live, né, de emprego e renda. Por favor, né, Nelsa, suas considerações. Já agradeço pela oportunidade, foi uma honra tê-la aqui conosco. Só liga o som, Nelsa, por gentileza. Sim, João Luiz, estava dizendo que eu que agradeço de estar aqui com vocês, de poder compartilhar essa noite, e a gente fica muito motivado, sabe, quando candidatos a prefeitos e que a gente está aí torcendo para que, de fato, sejam os próximos prefeitos, como você, João Luiz, para poder, de fato, a gente implantar a economia solidária como essa estratégia de desenvolvimento, que traz mais esperança, né, para a vida. E, inclusive, quando você colocou agora há pouco a questão das agroindústrias, né, que é onde pode agregar mais valor, motivar mais a transformação, é isso, é a gente olhar para essa economia que, diferente do que o sistema nos ensinou, que é para a gente procurar fazer de tudo para ter um bom emprego, a gente pode olhar esse mundo da geração de trabalho de uma outra forma, e também que a gente não é um profissional por uma coisa só, sabe? A gente, por exemplo, não imaginava que além de costurar, a gente podia criar, a gente podia articular, a gente podia estar aí com uma cadeia hoje de mais de 500 pessoas do Brasil inteiro trabalhando junto. Então é isso, sabe? Essa capacidade de inovar que nós temos, e essas capacidades infinitas, sabe, que está dentro de cada um, e que na economia solidária a gente tem essa oportunidade de desenvolver. E a gente consegue mexer na estrutura da sociedade quando a gente agrega valores. Por isso que quando você traz a questão da agroindústria, puxa, além de você colher ervilha, puxa, dá para dar um outro passo, dá para enlatar ela, dá para botar ela no vidro para comercializar, vai agregando mais valor para aquele agricultor, para aquelas outras pessoas que vão estando junto, e a gente faz com que chegue no menor valor também para o consumidor da cidade, porque é isso, é a gente pensar uma sociedade como um todo. Afinal de contas, o Mujica lá, o ex-presidente do Uruguai, ele sempre nos pauta, né, que o mais importante é a vida, e o mais importante dessa vida é a gente ser feliz. Então, do que de verdade a gente precisa para ser feliz? Será que a gente precisa de tudo que o sistema capitalista nos coloca? Será que não está na hora da gente ver, de fato, do que a gente precisa e poder compartilhar mais um com o outro? Não está na hora de reduzir a jornada de trabalho para que possa ter mais trabalho para os outros também? Sabe? Então, esse sentido eu acho que a gente está construindo aqui. Qual é o verdadeiro sentido de uma cidade mais equilibrada, de uma cidade onde as pessoas se sintam parte, onde elas tomem as decisões, e eu tenho certeza que o orçamento participativo vai ser mais uma das políticas que você vai implantar aí, João Luiz, para poder decidir aonde que deve ir o dinheiro público da cidade. Nós aqui estamos junto com a Manuela também, esperamos que a gente faça essa virada na cidade,
e estamos aí torcendo por você, pela Sol, né, como vereadora da cidade, que é assim que a gente vai construir muitas cidades que vão ter a economia solidária como estratégia e vamos ter pessoas com mais esperança, com mais brilho nos olhos e com a possibilidade de construir essa utopia, né, do mundo possível, do mundo mais igualitário. Muito obrigada por estar com vocês hoje. Ok. Eu que agradeço, Nelson, e as cidades solidárias aí são a nosso objetivo, né? É com isso que a gente está trabalhando e se empenhando para uma campanha bonita aqui no município, e a gente agradece a tua oportunidade, né? O teu tempo, tua dedicação conosco aqui, né? Vamos ter outras oportunidades, tá bom? Então, obrigado, agradeço. Agora eu gostaria que a Sol fizesse suas considerações finais e aí a gente encerra a nossa live. Nossa, gente, não tem nem palavra. Nossa, como é gratificante ver, sabe, ter uma oportunidade novamente crescendo, né? Uma nova visão da economia solidária que já acontece em outros lugares, dando esperança, como ela falou, para nós empreendimentos aqui de Irati. Então, eu peço aí a oportunidade para todos aqui, né, que estão vendo, os amigos, as pessoas que desejam realmente conquistar alguma coisa, peço a oportunidade aí do seu voto, né, de confiança, de esperança, para que juntos a gente consiga concretizar todas essas coisas que ficaram no caminho, que a gente vai retomar e vai, com certeza, seguir em frente. Então, meu nome é Sol Silva, 65175, e obrigada, gente. Obrigada, João. Eu que agradeço, Sol, agradeço a todos os participantes, né, dessa live, né, e não deixem de curtir nossas redes sociais, né, Movimento Irati 65, né, está crescendo, nós estamos ganhando espaço e a gente está ganhando espaço com propostas, com aprofundamento das ideias, visitando os bairros, as comunidades rurais. Com isso, a gente está se fortalecendo, né? Eu agradeço a presença e a participação de todos. E na quarta-feira nós vamos ter uma live sobre meio ambiente, onde eu vou poder estar aqui apresentando para vocês, né, o nosso vice, o Leone Ribas, vai estar conosco, e também um grande profissional aí que trabalha na questão ambiental, Emerson, vai estar conosco aqui também na quarta-feira. Então, agradeço a todos, uma boa noite e até quarta-feira. Obrigada.